Oi, gente. Primeiramente, boa noite. A gente está hoje aqui na nossa segunda live da nossa rodada de live micropigmentadora de excelência. A intenção de hoje é falar sobre responsabilidade e perigos da micropigmentação. Eu sou a Joana Rubinstein, sou micropigmentadora e trabalho na área da beleza já há 12 anos. Gente, o papo de hoje é um papo sério, tá? Eu tô aqui pra gente falar sobre responsabilidades e perigos que envolvem a profissão de micropigmentação. Muita gente não dá bola para esses temas, mas eu acho fundamental que a gente esteja em alerta, né? Então a live hoje é uma alerta para quem deseja ingressar nessa área de micropigmentação ou para quem já trabalha com a micropigmentação. Eu vou levantar alguns tópicos aqui que vão ser muito importantes da gente ter em mente ao longo de tudo que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre isso desenvolvendo um estudo de caso aqui de uma pessoa que a gente acompanhou por todo o processo, é uma cliente que a gente acompanhou por todo o processo. Então vamos tratar de imperícia, contaminação no trabalho, erros de design, erros na implantação do pigmento, erro na feitura do fio e erros na escolha de pigmentos. Eu vou falar também numa live mais pra frente, mas eu já quero dar uma pincelada para vocês. Essa live futura vai ser sobre avaliação e atendimento ao cliente. Então, dessa responsabilidade e desse perigo, a gente também tem que saber fazer uma leitura da nossa cliente, uma análise das condições emocionais, se ela se conhece e se ela entende o que é esse procedimento, porque muitas vezes a gente pressupõe que todo mundo sabe aquilo que a gente sabe e nem sempre é assim. Então lá na frente vai ter uma live sobre atendimento, eu conto com a presença de vocês também, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses temas. Vou colocar aqui para vocês, né, pensando nesses temas de imperícia, contaminação, quero falar antes, vou começar pela contaminação, na verdade. A contaminação é um dos pontos mais importantes para que a gente inicie o trabalho de micropigmentação. Então, ter essa responsabilidade, gente, isso é fundamental, com produtos descartáveis, luvas, touca, máscara, lâmina, todo o cuidado com a higienização do material não descartável, higienização e esterilização desse material. E avaliação se eles podem ser utilizados descartáveis, por exemplo, o tebori, né, o taquê do tebori. Para quem não sabe, o taquê é a canetinha onde a gente coloca a lâmina. Ele pode ser descartável, se ele não for de aço inox, ele precisa ser higienizado da maneira correta. Pinça também, se é uma pinça descartável, que ela seja descartada. Todo o lixo deve ser descartado da maneira correta também. E isso é fundamental tanto para a segurança da nossa cliente quanto para a nossa segurança. Isso é uma via de mão dupla. A gente sempre tem que pensar no bem-estar da nossa cliente, mas também no nosso bem-estar e consequentemente na nossa família, né? Tudo aquilo que a gente pega no trabalho a gente pode levar para casa. O profissional de micropigmentação ele tem algumas responsabilidades com a vigilância sanitária. Então o ambiente tem que estar preparado de acordo, todo o material tem que ser preparado de acordo, nada que a gente vá manusear a gente deve tocar depois de tocar na cliente, então a nossa bancada fica organizada antes do atendimento, tudo protegido, Se vocês tiverem vontade de ver isso também, me mandem direct, comentem no post ali da live também. Comentem aqui, porque aí a gente pode organizar eventualmente uma live mostrando melhor essas questões de biossegurança que são fundamentais. Agora, gente, alguém tem alguma dúvida sobre esse tema de contaminação na hora do procedimento? Além de, claro, né, contaminações podendo interferir, tem várias doenças que a gente pode adquirir num atendimento, como a hepatite, HIV,
Então, a gente tem que estar muito atento a esses cuidados que são fundamentais para um resultado positivo, porque o resultado positivo ele não é só estético, ele envolve também saúde física e saúde emocional de todo mundo, né? Da cliente, da profissional envolvida. E eu vou entrar agora no assunto que a gente separou para vocês hoje, que é o estudo de caso, onde a gente vai mostrar todos esses erros de imperícia profissional e como isso transforma o olhar de uma cliente. Deixa eu pegar aqui a foto para mostrar para vocês. Eu ia começar mostrando um antes e depois, mas eu quero mostrar para vocês antes como essa cliente chegou no estúdio. Como era a sobrancelha dela quando ela chegou no estúdio. Vocês conseguem ver? Acho que não dá pra ver, né? Tá cortando um pedacinho. Tá cortando um pedacinho. Então vamos para outra imagem. Aqui. Essa imagem dá pra gente ver um lado, o outro lado, desculpa gente, eu não sabia que essa janelinha ia cortar, mas dá pra gente ter uma ideia de como isso impactou o olhar dessa pessoa. Eu vou colocar a imagem de lado, porque aí vocês vão conseguir ver, é só virar o telefone, que é bem importante isso. A gente tem aqui um erro de design, onde o formato dessa sobrancelha não compõe com o rosto da cliente. A gente tem uma imperícia na técnica, mesmo uma sobrancelha compactada pode ser muito melhor executada do que essa técnica, muito embora eu vá me reservar a falar mais sobre fios, que é a minha expertise, né? Não vou sair falando aí sobre técnicas que eu não domino, mas que eu conheço. A gente tem diferença de altura, a gente tem um erro de proporção muito grande do início dessa sobrancelha com o ponto alto. Então, em comparação com o início e o ponto alto, é muito fininha esse ponto alto. Ela tem uma assimetria de altura e de formato muito grande, e tudo isso impacta muito o olhar dessa cliente. Vou colocar agora para vocês verem o antes e depois da remoção. Aqui a gente já tinha feito a remoção da micropigmentação. Então a gente vê como só remover e corrigir o design natural, com os pelinhos naturais da cliente, como a gente já melhora, como a gente já transforma o rosto dessa cliente. Então aqui, quando foi trabalhado, a gente não faz isso, mas no antes dela, quando foi trabalhado um pigmento com uma tonalidade excessivamente escura para ela, com um implante de pigmento muito profundo, como é que a gente percebe esse implante de pigmento muito profundo? Com essa cor chumbada que a gente percebe, é um cinza chumbo. Esse cinza, ele tende a ter alteração de tonalidade, mas ele não tende a clarear propriamente. Muitas vezes a gente observa clientes que vêm, quantas sessões de remoção total? Foram 3 sessões de remoção nesse caso, Lu. Isso varia muito de caso para caso, né? A remoção, ela não é necessariamente um processo linear. A gente vai fazendo a remoção, ela clareia, em algumas sessões responde mais, responde menos. A gente depende muito do organismo da cliente, né? Como esse... Perdão, gente, eu fui sumir aqui com um negócio que apareceu escrito e dei um apagão na live, já voltei. Que velocidade esse organismo vai absorver esse pigmento? Qual é a tonalidade desse pigmento? Né? Os pigmentos avermelhados, eles são mais desafiadores de serem removidos. Então, isso varia muito de caso para caso. E a gente conversa sempre muito bem com a nossa cliente, né? Quando a gente for falar sobre atendimento,
a gente aborda muito essa questão da transparência. Nada, quando a gente lida com outra pessoa, pode ser na pressa ou no volume. A gente tem que compreender a nossa cliente, entender qual é a história dela. Essa pessoa teve a dificuldade de conviver com essa sobrancelha, ela passou por outros procedimentos que envolveram transformações no rosto dela, e a sobrancelha era um ponto focal, né? Ela chama muita atenção quando o design está errado, e é uma atenção que não é bacana. Então a gente tem aqui o depois dela com um design harmonioso, leve, respeitando tanto o formato do rosto dela quanto as possibilidades das sobrancelhas naturais. Gente, essa, né, que traz para o rosto essa harmonia do design. Em seguida, a gente fez, né, terminamos a remoção da micropigmentação, corrigimos o design ao longo de aproximadamente 3 a 4 meses. Ela foi fazendo o design aqui no estúdio com a nossa visão de proporção, de recuperação das sobrancelhas, e veio com esse design pronto para que a gente pudesse fazer a micropigmentação para corrigir a falha da sobrancelha dela. E esse foi o resultado que a gente alcançou depois da micropigmentação. Então, olhem só como o design é fundamental na construção do olhar de uma pessoa. A gente respeitou na micropigmentação todos os detalhes das características dela. Isso é fundamental. Quando a gente fala sobre micropigmentação, sobre sobrancelha, sobre beleza, né, indo cada vez um passinho atrás nesse espectro tão amplo da beleza, a gente entende a responsabilidade que a gente tem que ter quando a gente lida com um indivíduo. Eu comentei na primeira live sobre uma pessoa que fez uma reforma na casa dela e não colocou espelhos, porque ela não tolerava se ver com a micropigmentação mal executada que ela tinha. A gente fez a remoção da micropigmentação dela e era um caso parecido com esse que eu estou expondo para vocês agora. Um serviço de beleza mal executado é algo muito mais sério do que se pode imaginar. A pessoa que procura a gente para um serviço, ela procura com esperança, com expectativa, né? Ela vem com uma série de coisas que estão depositadas nesse resultado. E aí lá na frente a gente vai falar mais sobre como identificar, né, se essa cliente está preparada para isso ou não. Mas olha como é sério, olha como é importante a gente prestar atenção nessa cliente e fazer o nosso trabalho com responsabilidade. Coisas que são fundamentais na responsabilidade. Não é volume, não é a quantidade de atendimentos que a gente pode fazer. Porque muita gente me pergunta, quantas clientes você vai atender a mais hoje além de mim? Rola muito essa curiosidade, porque a cliente sabe o valor que ela paga pela micropigmentação, aí ela quer fazer uma continha rápida ali, de mais ou menos, então quanto será que ela fatura por mês? Sem lembrar todas as coisas que a gente tem envolvidas nessa responsabilidade. Se a gente for pensar só no descarte de lixo, só na forma de descartar o lixo da maneira apropriada, a gente já tem tempo envolvido nisso, tem contrato com a empresa, tem responsabilidade, tem recolhimento desse lixo específico, tem que comprar a caixinha certa, o saco de lixo certo. Então, tudo isso vai construindo essa excelência, vai construindo essa profissional cheia de camadas, porque não é só o atendimento, não é só finalizar o atendimento. A gente tem que finalizar esse atendimento com excelência. A nossa cliente tem que estar muito satisfeita no final. A gente vê muito em vários Instagrams as pessoas emocionadas no final de uma micropigmentação. Pessoas chorando, o Covid tirou um pouco o abraço, porque era uma parte muito gostosa do atendimento para mim, era dar um abraço nessa cliente que confiou tanto em mim, né? A pessoa deita, fica de olhos fechados
e fala, pode fazer um procedimento definitivo, né, semi-definitivo no meu rosto. Então isso é fundamental, que a gente esteja alerta e esteja consciente disso quando a gente começa um procedimento. Quando a gente pensa em saúde, né, na questão da contaminação, é fundamental a gente partir daí para essa história. O design, a gente falou um pouquinho na primeira live e estamos comentando agora com esse estudo de caso como ele é transformador. Vou voltar um pouquinho, agora que vocês viram o antes com design e o depois com a micro, eu vou voltar um pouquinho aqui nessa imagem, a diferença da força do olhar dela, como ela rejuvenesceu e não teve outro procedimento estético nessa história. Não teve botox, que é sempre um procedimento muito bem-vindo para nós, né? Um procedimento que eu acredito muito, mas não teve mais nenhum. A gente fez um design correto, com uma micropigmentação correta, lembrando de todas as dores que aquela cliente tinha passado com relação a esse procedimento desastroso que foi realizado no rosto dela. Então, gente, muita atenção ao detalhe, muita atenção ao cuidado com a pessoa e muita atenção e dedicação aos treinos, né? A responsabilidade, ela se constrói com vários passos. A gente tem que dominar muito bem aquilo que a gente está falando. A gente tem uma responsabilidade depois com esse procedimento. Isso a gente leva junto com a gente. E aí, por que isso, tudo que eu estou falando é tão importante? Porque se a gente cumprir com toda essa atenção a esses tópicos, né? Imperícia, contaminação, o design errado, o erro na escolha de pigmento, o erro na implantação do pigmento, errar na feitura do fio. Se a gente acertar nessas coisas, então agora eu vou falar da forma positiva. Acertar na biossegurança, acertar no design, acertar na feitura de fios, acertar na escolha do pigmento. Isso tudo vai construir um atendimento de sucesso e de excelência, que vai trazer pra gente uma cliente satisfeita, e ela satisfeita vai trazer para nós uma credibilidade fora do nosso local de trabalho. Ela vai contar sobre nós para outras pessoas, e a indicação de uma cliente é a coisa mais especial que a gente pode ter. Gente, eu queria ver se vocês têm dúvidas, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, até se alguém quiser participar, me contar sobre algum caso e eu puder contribuir, eu tô aqui super disposta para responder as perguntas de vocês e ajudar no que for preciso. Deixa eu buscar aqui um outro estudo de caso. Ai, eu tenho um vídeo que é muito maravilhoso, mas eu vou ter que colocar na próxima live, numa live mais adiante, sobre atendimento. Aqui, ó, aqui foi um caso também de um erro muito feio de design. Eu acho que eu tenho fotos. Vocês conseguem ver que esse design está construído por fora dos pelinhos da cliente. Isso transformou o olhar dela de uma forma assim. Além disso, a implantação, a gente vê como é grosseira a implantação do pigmento aqui nessa região. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto aqui de mim. A implantação aqui na região do ponto alto, ela já tinha feito algumas sessões. Essa cliente fez, acredito eu, que próximo de 10 sessões. Vou buscar mais uma foto dela. Porque a gente também conseguiu, com cuidado, com carinho, com atenção, a gente conseguiu recuperar as sobrancelhas dela. Aqui como eram antes da remoção. Gente, a gente pode, é importante a gente prestar atenção nisso, a gente pode destruir a autoestima de alguém.
E a tendência do que se pinta quando fala, micropigmentação, vem cá, dá dinheiro e não sei o quê. As pessoas pensam que é só ir lá, sentar e fazer. Então, a gente pode destruir alguém, a gente pode deprimir uma pessoa, a gente pode fazer com que essa pessoa se desinteresse de trabalhar, de estar no convívio com pessoas. Vou abrir aqui essa solicitação. Gente, nunca fiz isso. Vamos lá. Venha. Você não quis participar? Vem participar para a gente conversar sobre esses casos, sobre como é a sua experiência nesses atendimentos, se vocês já atenderam pessoas assim, tanto de pegar casos com micropigmentação antiga que não foi bacana, vale também um alerta, gente. Estão disponíveis no mercado algumas técnicas com as quais a gente deve ter muito cuidado para correção de micropigmentação. Mas não tem problema. Não tem problema, mas se você quiser participar, pode entrar. Essas técnicas são a camuflagem de procedimentos antigos, que não deram certo, e a remoção com ácido. A remoção com ácido, quando a gente termina o tratamento com laser e a gente ainda tem um resíduo que o laser não enxerga, com muita cautela, ela pode ser feita. Gente, quando eu falo muita cautela, é realmente que vocês expliquem para a cliente de vocês e para si próprias que não se pode ter pressa quando se fala em remoção. E aí, quando a gente fala de camuflagem, que é ter um procedimento errado, ir lá e pintar com um pigmento cor da pele, para criar um outro procedimento por cima, muito alerta também. Estejam atentas se vale a pena entrar nessa onda, sendo que a gente tem uma ferramenta fantástica que é o laser, que tem aí 95% de sucesso para pelo menos amenizar a situação e eventualmente entrar com uma neutralização de tonalidade, se for o caso. A gente tem essa ferramenta incrível, fantástica, a gente tem resultados maravilhosos aqui no estúdio com o laser. Então, avaliem sobre essa técnica, vou até colocar entre aspas, técnica de... Até me fugiu a palavra, gente, de tanto que eu não gosto de camuflagem. A camuflagem é o lugar da maquiagem, quando a gente pensa em camuflar olheiras. Por que eu falo isso? Porque o pigmento da cor da pele, o laser não enxerga, ou seja, a ferramenta mais eficaz de remoção não identifica esse pigmento e, consequentemente, a gente não consegue mais remover isso da pele. É muito sério, é muito grave. Então, se vocês eventualmente embarcaram ou pensaram em embarcar nessas técnicas, tomem muito cuidado, porque os resultados podem ser catastróficos. Quando a gente fala em remoção a laser, remoção com ácido, a gente entra também na remoção com eletrocautério, que muitas vezes as pessoas chamam de remoção ultrassônica. Tomem cuidado. Ultrassônico é a remoção com eletrocautério. É promover uma queimadura na pele, né? Então, ferir a pele através do processo inflamatório que a gente tem nesse tecido, né? Lembrando que todo processo cicatricial gera processo inflamatório. Através desse processo inflamatório que o nosso organismo consiga absorver pigmento. Só que para isso ele vai queimar a nossa pele. Como a pele vai reagir a essa queimadura? Isso pode ser feito em intensidades diferentes, mas a queimadura é uma lesão externa na pele, que pode ser muito grave, e a gente terminar esse processo de remoção com um buraco, onde era o desenho da sobrancelha. A gente chegou a fazer a remoção com o laser do resíduo de remoções que foram feitas com essa técnica. Cheguei a micropigmentar de novo, mas é uma pele que fica excessivamente lesionada. É um tecido cicatricial denso, muitas vezes é uma fibrose que se forma.
O erro na aplicação, tanto dos fios quanto do esfumado, ele também pode gerar essa fibrose. Essa fibrose não recebe tão bem uma nova micropigmentação, além de gerar uma aparência muito estranha, forma como se fosse um couro no tecido da sobrancelha. E aí essa pessoa tem um problema para sempre. Então, de novo, conheça a técnica, estude a técnica, avalie e compare com outras coisas que estão disponíveis e veja se isso é para você, né? Se trabalhar tanto a micropigmentação quanto a remoção com essas técnicas, se isso é algo que você realmente acredita, porque isso está muito envolvido. A gente tem que dominar aquilo que a gente faz. Oi, Mara. A gente tem que dominar o que a gente faz e a gente tem que assumir aquilo que vem em decorrência do que a gente faz. Um profissional de excelência não pode só fazer uma coisa porque ouviu falar que feito desse jeito dava certo. É isso que eu observo com pessoas. Eu participo de grupos de micropigmentadores que falam sobre remover micropigmentação com solução salina ou com ácido e compram um ácido manipulado na internet e vem com o dermógrafo esfregando esse ácido com a intenção de extrair esse ácido da pele. A gente recebe aqui no estúdio pessoas com cicatrizes horríveis, horríveis e pior, com resto de pigmento. Então, a técnica certa, tanto para executar a micropigmentação, quanto para remover. A compreensão de que aquilo que a gente opta por fazer, a técnica que a gente decide aplicar na nossa cliente, é algo que vai impactar a vida dela de uma maneira muito profunda. E o profissional excelente, da maneira que eu acredito, ele tem que deitar a cabeça no travesseiro, feliz e tranquilo de que suas clientes estão por aí, felizes, falando bem sobre você. Não pode existir dúvida com relação a isso. Então, o que a gente pode fazer para garantir que a gente não vai colocar a nossa cliente sob esse tipo de risco é estudar muito, é treinar aquilo que a gente aprendeu à exaustão. Lembrando que a gente não treina na cliente, a gente treina no nosso tempo livre. Por isso que aquela continha lá sobre quantas clientes você atende? Então ela deve ganhar tanto, não sei o quê. Nossa, tá rica, hein? Por que tá com esse carro? Por que tá com nananã? Tem grana pra caramba, imagina e tal. Não é bem assim, não é bem assim. A gente pode sim entrar nessa área de micropigmentação ou de se desenvolver como profissional e ganhar muito bem, mas ter responsabilidade envolve também custos, mas envolve uma satisfação profissional muito maior. A sua cliente satisfeita, o trabalho executado com segurança e a sua satisfação. Eu conversei bastante com uma pessoa essa semana e é um assunto que vira e mexe volta, né? Eu me sinto muito realizada profissionalmente e vejo que muita gente não se sente assim. E o trabalho é algo que a gente a nossa atividade que toma mais tempo da nossa vida, né? A gente dorme teoricamente, possivelmente 8 horas por dia, e a gente trabalha 8 horas por dia, pelo menos, né? Na grande maioria dos casos. Tem gente que trabalha menos, tem muita gente que trabalha muito mais, mas se a gente partir dessas 8 horas por dia, é o que a gente mais faz. Se a gente vai fazer, a gente pode ser excelente naquilo que a gente faz, e a gente pode ser excelente estudando e se aprofundando naquilo que a gente faz, e buscar algo que a gente realmente goste, porque se a gente vai ter que se dedicar tanto assim, a gente tem que gostar. Não dá pra gente ser micropigmentador e não gostar de conversar com pessoas, por exemplo, ou não gostar de lidar com as dificuldades que as pessoas trazem. A gente tem que estar disponível na hora de um atendimento. Então, o tempo que é separado para aquela cliente, ele é dessa cliente. São aquelas 2 horas aqui o José Narras falou, ser profissional é isso, pensar na satisfação do seu cliente acima dos seus desejos pessoais. Exatamente, Zé, eu concordo 100% com isso, mas eu acho também que isso pode andar junto, porque se a gente faz aquilo que a gente gosta, se a gente realmente está entregue, está inteiro nesse trabalho,
isso vai também trazer uma plenitude pessoal aí, né? Esse é um que é excelente no trabalho, mas saudades de você. Gente, alguém tem perguntas para fazer? Tem bastante profissionais da área. Alguém já passou por essa situação de receber uma cliente muito machucada com um procedimento antigo? Como que vocês procederam com relação a isso, né? Ai, eu tô começando a querer fazer essa live já do atendimento, hein? Eu tô sentindo que ela está brotando dentro de mim. Eu tenho que dizer que micropigmentação é uma grande paixão, mas o atendimento ao cliente é um negócio que eu me encantei. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu não falava com ninguém, ninguém mesmo. E através dos atendimentos eu descobri que eu adoro bater papo com pessoas e conhecer as pessoas e entender melhor o que elas fazem e como é o dia a dia delas e perguntar sobre as coisas, enfim. Então, essa questão de compreender o desejo da minha cliente e entender o que ela deseja, né? Quais são as dores dela, o que aconteceu com ela, em especial se ela vem de procedimentos que deram errado, que foram mal sucedidos. Pretendo voltar, em especial se tiver gente querendo fazer curso, né? Mas vamos ver mais pra frente. Vamos ver. Se vocês quiserem curso, gente, me manda mensagem. Assim, quem sabe, eu monto um curso. A ideia aqui é dividir esse conhecimento com vocês, trazer o máximo que eu posso para quem é profissional e para quem tem vontade, para que a gente tenha uma linha de raciocínio aqui onde a gente possa falar de maneira muito aberta e franca sobre o que é ser uma micropigmentadora de excelência, sobre o que é ser um profissional de excelência. Eu acho que a gente fala sobre micropigmentação, mas são tópicos que envolvem várias profissões, né? Eu não atendo mais em São Paulo. Eu sou de São Paulo, para quem não conhece a minha história um pouquinho, eu venho de São Paulo, eu estou aqui em Indaiatuba, interior de São Paulo, há quase 7 anos já. No começo fazia atendimentos aqui e fazia lá. E percebi que para estar mais disponível e mais inteira nos meus atendimentos, então, nessa proposta de buscar excelência, eu precisava me basear só aqui em Indaiatuba, onde eu pudesse ter um espaço melhor organizado para receber todo mundo e que o trabalho fosse feito com calma e todos os processos fossem bem executados, inclusive essa parte que a gente comentou aí de vigilância sanitária e tudo mais. Então agora eu tô aqui em Indaiatuba exclusivamente, num estúdio lindo, maravilhoso, que faz parte dessa trajetória toda que eu conquistei junto com essa dedicação ao trabalho, a qualidade do meu trabalho, que me rendeu clientes maravilhosas e satisfeitas e que foram conversando umas com as outras e acabaram vindo parar aqui para os nossos cuidados. Hoje a gente tem uma equipe, não estou mais sozinha, somos algumas profissionais, tanto nos atendimentos de design, de micropigmentação. Em breve a gente vai ter, as meninas estão em processo de treinamento, em breve vão começar também, mas já são excelentes profissionais de design, foram formadas aqui no estúdio em grande parte. E contamos com o apoio também da recepção e do agendamento, que é feito pela Marisa, e que dá suporte para toda essa estrutura fluir bem. Vem até Indaiatuba, vai ser muito legal poder te atender. Oi, a Érica. A Érica é nossa designer de sobrancelha aqui no estúdio, gente. A Érica, a Kátia e a Renata, que faz a emoção a laser. Enfim, todo mundo está brilhando aqui dentro, ajudando a compor esse atendimento de excelência. Lembrando, vamos falar um pouquinho mais sobre atendimento de excelência. O nosso cliente precisa ser atendido com cuidado, atenção e qualidade. Então, todo mundo que atende aqui trabalha no mesmo espírito. Todo mundo tem o alinhamento de técnica, a gente faz encontros frequentes para que a gente possa estar com o alinhamento de técnica em dia e todo mundo seja atendido do mesmo jeito. Então, se por acaso a profissional que você está habituado a fazer, isso aconteceu inclusive no fim do ano, eu atendi clientes que eu nunca tinha atendido
que fazem normalmente o design de sobrancelhas com as meninas, com a Kátia e com a Érica, e vieram para fazer comigo por falta de espaço ali na agenda, e assinaram embaixo que todo mundo trabalha do mesmo jeitinho, que é ter esse compromisso com a qualidade no atendimento de vocês. Gente, eu acho que falei hoje sobre a responsabilidade e perigos dessa área. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Teve bastante gente que entrou mais adiante. Posso responder perguntas agora, mas eu acho que eu falei bastante sobre esse tema. Então, quem tiver dúvidas, posso acessar essas dúvidas. Mas se não, acho que eu vou me despedindo por aqui e deixando o convite para vocês participarem das próximas lives. Essa é uma rodada de lives, não sei quantas vão ser, mas acredito que muitas, abordando vários temas que eu acho que são relevantes para a nossa área de micropigmentação e beleza. Se você tem sugestão de temas e gostaria que eu falasse sobre alguma coisa, comenta no feed. A gente tem um post fixo dessa live, você pode comentar ali ou mandar um direct pra gente e a gente vai selecionando esses temas para ver o que seria bacana a gente abordar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Sim? Não? Então, acho que eu vou ficando por aqui, gente. Obrigada pela presença de vocês, pela atenção, por acompanharem aqui esse momento. Se depois surgirem algumas dúvidas ou alguma sugestão, podem enviar por direct ou perguntar ali no post. Estou aqui para ajudar no que for possível. Um beijo, boa noite e obrigada pela presença.